Boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Prazer estar de volta. É isso, o Coringão ficou um tempão sem jogar, né? Então ficamos sem muito assunto, mas estamos de volta aí hoje, estamos de volta para analisar esse Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Resultado importantíssimo, o Corinthians precisava muito ganhar o jogo hoje, mas a maneira como isso se deu nos deixa um tanto quanto preocupados, né? E vamos falar um pouquinho disso. O jogo de hoje é um jogo daqueles que a gente acorda e fala, bom, hoje tem Coringão contra o Atlético Goianiense, time descansado, teve mais de uma semana para treinar, muito provavelmente o VP vai vir com o time titular, e é jogo para ganhar com tranquilidade do Atlético Goianiense. Quando eu vi a escalação, confirmou nossas suspeitas, time titular, com exceção do Balbuena, servindo a seleção paraguaia, o Bruno Mendes escalado para jogar no seu lugar. De resto, o time titular, Cássio, Fagner, Bruno Mendes com o Gil, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato, Yuri, Mosquito, Guedes, Mosquito e Yuri. É isso, perfeito, né? E começa o jogo, o Corinthians faz 1-0, o belo gol do Roger Guedes, uma bola difícil de pegar ali, a bola estava escapando, ele se jogou meio sem ângulo e conseguiu acertar o chute, 1-0. E tudo corria normalmente, né? Dava a impressão de que seria aquele jogo totalmente dentro da normalidade, né? Do que se espera de um Corinthians Atlético Goianiense em Itaquera. E qual não foi a nossa surpresa quando logo depois os caras empatam o jogo, acho que aos 16 minutos do primeiro tempo, ou seja, muita gente ainda chegava em Itaquera, o jogo já estava 1-1. E daí pra frente o que se viu, na minha humilde opinião, um show de horror. Né? Um show de horror, um péssimo jogo do Corinthians, um time que parece que desinteressado, ou descompromissado, ou distraído, ou mal treinado, vamos falar disso também. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito incomodado com o jogo hoje, muito. Baita alívio no final, chute forte de fora da área, o goleirão solta, o Yuri bate, faz 2-1, puta que pariu, que alívio. Precisávamos vencer o jogo hoje, era inaceitável o Corinthians não ganhar hoje em casa do Atlético Goianiense, e quase não ganhamos, né? Já falei do gol de empate dos caras aos 16 minutos do primeiro tempo, e me chama a atenção a incrível facilidade com que os times adversários entram na defesa do Corinthians. Eu bato nessa tecla aqui faz tempo, vocês são testemunha disso, isso já com o Silvinho, e o VP foi incapaz de resolver esse problema, né? A defesa do Corinthians é uma peneira, entra-se pelo meio, nosso meio de campo não marca, e a impressão que dá é que qualquer time minimamente bem treinado consegue ter certa facilidade para entrar na defesa do Corinthians. Isso me assusta, né? Me assusta muito. Era o Atlético Goianiense, um time cujo presidente durante a semana deu declaração de meio que entregando os pontos, jogando a toalha, parece que foi essa a expressão que usaram com relação ao Atlético Goianiense, ou seja, que um time que já tinha aceitado o rebaixamento, né? E o Corinthians não consegue se impor, não consegue matar o jogo, e mais do que isso, não consegue ter uma defesa sólida contra um dos piores times do campeonato. Cássio mais uma vez hoje foi destaque, mais uma vez fez grandes defesas. Cara, e alguma coisa está errada se o seu goleiro se destaca, né? Isso me assusta, tá? Isso me assusta, me incomoda. Temos uma final de Copa do Brasil para fazer contra o Flamengo. Muitos idiotas da objetividade já dizendo, jogando essa bola, o Corinthians não tem condições de ganhar. O final é outra coisa, tá? Quando começa um jogo de uma final, a pegada é outra, a atmosfera é outra, é tudo diferente. Se o jogo hoje fosse a final contra o Flamengo em Itaquera, estaria mais lotado, o ambiente era outro, a vibração era outra, e o Corinthians não teria entrado mole como entrou, tá? Mas enfim, é claro que assusta. É claro que preocupa perceber que o Corinthians é tão frágil, defensivamente falando. Isso prestes a enfrentar um dos times mais ofensivos do Brasil. O time que hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, é o melhor time da América, tenho certeza disso. Um time que está em vias de conquistar a Libertadores mais uma vez. É contra esses caras que vão fazer a final da Copa do Brasil. E eu fico assustado quando eu vejo isso. Repito, final é outra história. Tá? Quando começar o jogo no dia 12 é outra história, é outro filme. A pegada é outra. Mas que preocupa, preocupa. Né? O Corinthians fez hoje um jogo ridículo. Né? O Corinthians fez um jogo ridículo. Duqueiroz hoje, mais uma partida ridícula. Ridícula. Assim, de você falar, garoto, o que você está fazendo? Né? O que você quer em campo, caralho? Qual que é a ideia? O que você quer? Né? Outros mal também. O Bruno Mendes, uma tragédia o Bruno Mendes hoje. Errou praticamente tudo que tentou. Mas não só eles, tá? Se eu for individualizar aqui, fudeu. Não sobrou pra ninguém. Roger Guedes fez o gol e perdeu 3. Perdeu 3. Um deles incrível no segundo tempo. Não, ainda no primeiro tempo. Bela jogada com o Yuri Alberto. O Yuri deixou ele na cara do gol, driblou o goleiro e estou pra fora. Enfim. Ele fez o mais difícil e errou outros 3 mais fáceis. Um outro no segundo tempo, cara a cara também, que ele bateu em cima do goleiro, e uma cabeçada também cara a cara, que ele cabeceou em cima do goleiro. Ou seja, o Renato foi mal hoje, o Fausto não foi bem hoje,
Enfim, um jogo muito ruim do Corinthians hoje. E hoje é aquele jogo que, como se diz, tivemos mais sorte que juízo, né? Tivemos mais sorte que juízo. No final o VP muda ainda. Tira o Fábio Santos, coloca o Piton. Tira o Mosquito e coloca o Adson, ou seja, trocou 2 por 1, né? Não dá nem pra falar que é 6 por meia dúzia. O Mosquito ridículo hoje em campo e o Adson pior ainda. O Adson num daqueles dias de, pelo amor de Deus, não acertar um passe, tropeçar na bola. E tirou o Renato aos 40 para colocar o Vital. E eu proponho uma reflexão aqui com vocês. 40 do segundo tempo. O jogo estava 1-1. Não tira o Renato, né, professor? A não ser que o Renato estivesse se arrastando. A não ser que o Renato tenha dito, olha, tô machucado, não consigo andar. Tudo bem. Agora, em qualquer outra situação, não tira o Renato. E para colocar o Vital? Porra, me dói. Já falei para vocês que me dói, né? O Vital me humilha. Vital ofende o meu corintianismo, me ofende. Né? O Vital é uma piada. Eu não consigo entender como é que o VP ainda não enxergou isso. Mas enfim. Ou seja, hoje foi um jogo daqueles que demos sorte, verdade é. O resultado caiu do céu. Fizemos uma partida ridícula. E ainda bem que vencemos. O Flamengo perdeu, o Corinthians volta a ficar entre os 4. Era importante ficar ali. Mas enfim, foi um jogo meio... Foi feio, né? Hoje foi feio. E o que me chama a atenção, repito, gostaria de bater essa tecla mais uma vez, é a extrema facilidade com que os outros times entram na defesa do Corinthians. O VP se mostrou até o momento incapaz de resolver isso. De fechar o time do Corinthians. Tem um time fechadinho. Um time sólido. A palavra é essa que eu estava buscando. Um time que tenha solidez defensiva. O Corinthians não tem solidez defensiva. Ah, mas perdeu um monte de gol hoje. Perdeu. E eles também. E não faz sentido um time do tamanho do Corinthians fazer esse tipo de jogo contra o Atlético Goianiense, a trocação. Porra, é várzea isso. Não pode, né? Fizemos o segundo como poderíamos ter tomado o segundo. Não pode. Não pode. O Corinthians deixa a desejar ainda nesse aspecto. Isso me preocupa. É isso, né? O que mais tem pra falar? Mandar um salve especial pro Paulo Sérgio Giroto. Não desliguem ainda, tem outro assunto pra falar com vocês aí. Paulo Sérgio que entrou aqui embaixo e colaborou com o canal. Paulão, muito obrigado. Você já estava na Galeria de Heróis, se eu não me engano, mas voltou a frequentá-la. Muito obrigado, parabéns. Mais um salve para o meu amigo Michel Santana, que sempre me pede. Para o Gabriel Amaral, de Londrina. E para o David Souza, do Rio de Janeiro. Grande David, é nóis. Muito obrigado a todos vocês. E, bom, nem tudo são notícias ruins hoje, né? Eu tenho uma outra coisa para falar para vocês, que é uma notícia boa. Vocês já devem ter visto um vídeo meu que eu gravei. Eu vou deixar no final aqui para vocês, caso não tenham visto. É um vídeo meu indignado com o que a diretoria do Corinthians fez com o símbolo do Corinthians, com o escudo do Corinthians. Vocês já devem ter percebido que virou meio que padrão ter uma bordinha branca ridícula, medíocre, patética, escrota, horrorosa, em volta daquele que é o símbolo mais lindo do mundo, né? Símbolo do Corinthians, para vocês entenderem, é aquilo ali, ó. Naquele reloginho ali, tá? Não é perfeito, mas para ter uma ideia, é mais ou menos aquilo, né? Vazado, como vocês podem ver aqui, é vazado, tem seus espaços vazados. Não tem borda branca em volta do símbolo do Corinthians. O símbolo do Corinthians mais lindo que nós já vimos numa camiseta do Corinthians é esse aqui, ó, que eu já tinha mostrado para vocês, da Calunga, de 1990. Perfeito, tá? Perfeito, simplesmente perfeito. Eis que a Nike, sim, a grande Nike, assume o Corinthians e aí começa aquilo que eu chamo de uma sucessão de desrespeitos ao símbolo do Corinthians. Um dos primeiros era aquele símbolo pequenininho, horroroso, né? Aquele monte de estrela horrorosa, mas enfim. O pior parece que estava por vir. E agora os caras inventaram essa bordinha branca, que me revolta. Eu estou há muito tempo aqui batendo nessa tecla. Por favor, respeitem o símbolo do Corinthians. Essa bordinha branca ridícula não é o símbolo do Corinthians. E entrei em contato recentemente com o José Colagrossi, que é o diretor de marketing do Corinthians. Que, pelo que eu sei, é o chefão do marketing do Corinthians. E falei para ele, olha, isso é trocas de mensagem por WhatsApp, tá? Só para ficar claro. E eu falei para ele, olha, me incomoda demais isso. Eu queria saber quem foi que tomou essa decisão. Quem foi o gênio que decidiu isso? Quem é que toma uma decisão dessa? Porque isso é um desrespeito, um absurdo. E ele, para minha surpresa, foi extremamente atencioso e respondeu, olha, eu nunca tinha reparado nisso. Agora que você falou, comecei a reparar e você tem razão. Ele concordou comigo. E falou, vou investigar. Vou atrás e vou ver. Hoje, mais uma vez, eu fui pra cima dele e falei, olha, essa porra tá me incomodando pra caralho, eu vou fazer mais um vídeo hoje, eu quero saber, por favor, me diga o que eu digo, eu quero ser justo contigo, não quero que me digam depois, porra, você me sacaneou, eu quero falar exatamente o que você me disser. E ele me respondeu isso, falou, olha, averiguei junto à Nike, e o que aconteceu foi, a Nike procurou o Corinthians há uns
10, 12 anos, e disse que, dada a complexidade do símbolo do Corinthians, fazia-se necessário incluir uma borda em volta do símbolo do Corinthians para que o bordado pegasse na camisa. E foi assim que essa coisa horrorosa surgiu. Ou seja, como vocês podem ver, a finta, que era o material... Essa camisa não tem o finta aqui, que é uma réplica. A finta era a empresa que fazia o material esportivo para o Corinthians em 1990, e a finta conseguiu fazer, né? Ou seja, aquilo que a Super Nike não consegue, vejam, a finta fez com perfeição. Vocês vão falando, mas esse aqui da finta é silcado, não é bordado. Verdade. Faça silcado então, porra. De onde vem essa necessidade de ter que ser bordado? A camisa de jogo é silcada. Mas bom, já vou chegar lá. E que a Nike, portanto, teria dito ao Corinthians que para poder fazer o símbolo do Corinthians direito, teriam que fazer essa borda ridícula. O que me ofende, me machuca, desrespeita a todos nós. É um desrespeito ao símbolo do Corinthians. Pois eu comecei a reparar que tinha alguma coisa errada nessa história, porque não era só a Nike, não era só a nossa camisa que estava errada. O Corinthians, institucionalmente, começou a usar esse símbolo errado também. No portão, eu já disse isso, no portão do CT do Corinthians tem um símbolo do Corinthians com bordinha branca em volta. É para bordar? Claro que não. No placar, senhores, no placar da arena, o símbolo do Corinthians que sobe no placar tem bordinha branca. Todo o briefing do Corinthians para a imprensa tem bordinha branca. Ou seja, virou padrão. Vejam essa camisa que eu estou usando. Não é uma oficial da Nike, mas é licenciada do Corinthians. É que a luz está pegando bem em cima, mas dá para vocês verem. Ó, bordinha branca. Que porra é essa, caralho? Isso não é o símbolo do Corinthians. Sim, isso me incomoda muito. Se você acha que isso é irrelevante, eu respeito. Eu não acho irrelevante. Isso me incomoda pra caralho. É uma falta de respeito com o nosso escudo. Veja essa bola aqui, ó. Bola comemorativa do campeonato de 77, Basílio 8, aquela coisa. Olha o símbolo do Corinthians. Conseguem ver? Bordinha branca. Vai tomar no cu. E aí vai vendo, senhores. Falei isso pro Zé Colagrossi. Falei, tá, Zé, eu consigo entender o que você falou com relação à Nike, mas o que explica o Corinthians fazer isso? E a resposta dele é de uma sinceridade cortante, pelo que eu agradeço. E ele disse, olha, parece que o acordo é, já que a Nike ia fazer assim, para não fazermos um símbolo diferente da Nike, o Corinthians tomou a decisão lá atrás de também fazer igual. Senhores, vejam que loucura isso. É a clássica inversão de valores, né? Ou seja, a Nike é incapaz de fazer o nosso símbolo corretamente. Aí a Nike cria uma merda de uma borda branca em volta porque ela é incapaz de fazer o símbolo corretamente. O Corinthians, em vez de falar Nike, pau no seu cu, façam corretamente o símbolo do Corinthians ou vão pro inferno, o Corinthians aceita o símbolo errado da Nike e passa ele, Corinthians, a usar o símbolo errado. Mano, não é surreal? Não machuca? Não ofende? Não é pra falar puta que pariu? Que diretorias são essas? Que diretorias são essas? O Corinthians adaptou o seu símbolo para ficar igual o erro que a Nike fez. Bom, problema identificado, tá? José Colagrossi concordou comigo, me disse que depois que eu falei isso para ele, que ele foi reparar, e começou a reparar que de fato essa porra dessa praga, dessa borda branca gordinha horrorosa, e tava em tudo quanto é canto. E ele questionou a Nike. Ele não sabia também qual era a explicação. Isso tudo que eu falei para vocês foi a explicação que ele foi buscar junto à Nike. E a Nike falou isso aí pra ele. E aí ele respondeu o seguinte pra Nike, pelo que eu aplaudo. Ele falou, tá bom, vocês foram fazer uma bordinha branca, mas façam então a bordinha branca na camisa branca. Mas façam bordinha preta na camisa preta, de modo que a porra da borda não apareça. Genial, né? Aquilo que é óbvio, que qualquer criança enxerga, que eu tô aqui falando faz tempo, que vocês todos estão reclamando faz tempo, o Corinthians não tinha tido ainda esse estalo. Precisamos levar isso pro Zé Colagrossi agora, ele sabe. E ele falou isso pra Nike. E sabe o que a Nike respondeu pra ele? Falei com ele hoje e falou que a Nike disse pra ele, você tem razão, isso é fácil de resolver. Você tem razão, isso é fácil de resolver. Bastava uma pessoa na diretoria do Corinthians ao longo de todos esses anos ter tido a decência de pegar uma merda de um telefone e ligado pra porra da Nike pra ter resolvido isso. Mas não, nós estamos há anos e há anos com o nosso símbolo errado,
com as televisões mostrando o nosso símbolo errado. Quando cobrem o Corinthians e aparece o painel nos programas esportivos, o símbolo que tá atrás, errado. Porque não teve um filho da puta capaz de ligar pra Nike e falar, arruma essa merda. Como agora parece que finalmente foi feito, pelo que eu aplaudo e agradeço ao senhor José Colagrossi, tá? Se vocês não gostam do tal do Colagrossi, me digam por quê, eu não sei. Se vocês sabem de algo que o desabone, digam. Se eu tiver que bater nele aqui, eu bato, não tem problema nenhum. Até onde eu sei, nos dois assuntos que eu tive que tratar com ele, comigo ele foi correto. O primeiro foi com relação à venda de ingressos pro jogo da Libertadores com o Flamengo, eu desci a lenha. Falei, vocês botarem uma nota de corte de 35 no fator, estou de brincadeira, foi corrigido. Reconheceram que estava errado e foi corrigido. E com relação a esse respeito que se faz necessário ao escudo do Corinthians, ao símbolo do Corinthians, ele concordou, foi atrás, falou com a Nike e me disse que para o ano que vem isso já será resolvido. Ou seja, a partir do ano que vem, a maldita bordinha branca será imperceptível porque estará apenas na camisa branca. E a maldita bordinha preta será imperceptível porque estará apenas na camisa preta. É isso, senhores, é isso. Ou seja, o canal do Povo Escolhido já serviu pra alguma coisa na nossa história, né? Fiquei feliz pra caralho hoje. Se de fato isso acontecer, fico muito orgulhoso de ter ajudado a fazer com que o Corinthians volte a respeitar o nosso próprio escudo, né? Surreal isso, surreal. Esse papo todo aqui é surreal. Tem que falar isso, tem que explicar isso. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Tá que pariu, mano, me deixa louco. Mas ainda bem que está resolvido. Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver. Isso foi o que ele me disse. Me disse que a partir da próxima, que a coleção já está pronta, mas que para 2023 o símbolo do Corinthians na camisa voltará ao normal, para alegria de todos nós, né? Ou seja, às vezes um pouquinho de pressão funciona. É isso, meus queridos, é isso. Esqueci nada não, né? Acho que não. 16 minutos de vídeo já, enchi vocês hoje, é nóis. Final de semana, sabadão, Corinthians e Cuiabá, sábado às 7, sábado às 9, acho que sábado às 7, né? Bom, estarei aqui, senhores. Estarei aqui pra tentarmos analisar esse Corinthians. Como que é difícil analisar o Corinthians, né? O Coringão tá foda, né? Puta que pariu, mano. Hoje foi foda, mano. Hoje foi foda. Vontade de falar pra todo mundo lá, o que vocês querem, mano? Que parte vocês não entenderam que hoje era um jogo importante? Que parte vocês não entenderam que hoje era pra correr pra caralho? Que parte vocês não entenderam que era pra ganhar com tranquilidade? Pô, o Corinthians hoje tinha que vencer o Atlético Goianiense com tranquilidade. Mas o Coringão é foda, né? O Coringão é foda, o Coringão judia da gente. Deve ser por isso que a gente ama tanto, né? Faz parte, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, senhores. Sábado estamos de volta. Abraço a todos e vai Corinthians.